Olá, caro aluno, cara aluna, e agora nós vamos falar sobre um ponto extremamente importante, fundamental no processo de criação de nossos dashboards, na criação de nosso layout, que se refere às áreas ou regiões de atenção do nosso cérebro. Então, no momento que nós estivermos desenvolvendo, organizando os nossos elementos do dashboard, nós precisamos nos atentar para estes detalhes que nós iremos falar agora. Então, a visualização do dashboard deve obedecer ao padrão Z. Este padrão Z aqui que você está vendo. Então, você pode se perguntar, mas o que é isso? Padrão Z? O que é que seria isto? Bom, a neurociência diz que nosso cérebro, pelo menos na maioria das culturas, em nosso caso, brasileiros, nós temos uma forma de fazer a leitura. Nossa leitura sai do canto superior esquerdo, aqui deste ponto, e o nosso olho vai seguindo esta reta até este ponto aqui, o número 2, nesse movimento. Isso nós fazemos inconscientemente. E depois, saindo deste ponto, nós seguimos aqui com o olhar nesta diagonal, vamos seguindo até este outro ponto. E aí o nosso olhar perpassa por todo este caminho. Nós, inconscientemente, começamos a nossa leitura deste ponto, saindo para este outro ponto aqui, o número 2, e vamos descendo na diagonal até chegar neste outro ponto. Por isso que é o formato chamado padrão Z. Então, devido a isto, os nossos layouts de dashboard, eles devem ser formados, desenvolvidos dentro deste padrão de leitura que todos nós, ou seja, na maioria das culturas, fazem, que começa deste ponto, no canto superior esquerdo, perpassando todo este caminho até chegar neste ponto 4 que eu numerei. Então, quando nossos dashboards, os nossos layouts são desenvolvidos obedecendo esta regra, nós temos condição de fisgar a atenção do usuário. Este tipo de padrão ele pode ser utilizado em páginas web, mas vemos também anúncios, banners, ou seja, este padrão ele é mais utilizado em informações que não possuem muito texto, parágrafos. Então, os olhos do usuário analisa a página inteiramente, como um todo, que, como eu falei, passa os olhos saindo do topo da página, onde neste topo aqui a gente pode colocar cabeçalhos, menus, logotipo. Geralmente o logotipo fica aqui neste cantinho, tá bom? Neste lado aqui. Mas aqui nós podemos colocar uma identificação geral, cartões, onde nós podemos colocar aqui o total de vendas, maior venda, menor venda, alguns KPIs, segmentações. Então, nesta parte superior, nós podemos ali inserir informações relevantes. Para uma rápida compreensão, nós colocamos estas informações aqui. Então, como o nosso olhar depois segue nesta diagonal, é aqui nesta região que o cérebro humano se fixa, ele fixa a atenção aqui. É aqui que nós vamos criar nossos gráficos, colocar informações mais detalhadas de nossos dashboards. E depois, como o nosso olhar faz este caminho final, aqui nessa região, nós podemos colocar algumas informações complementares. Então, nós precisamos posicionar os elementos mais importantes nessas áreas onde o nosso olhar, o olho humano, mais se focam, que começa daqui, deste ponto, partindo até o ponto 2 e assim por diante, como nós falamos. Agora, existe o que nós chamamos de padrão F, que é utilizado em páginas ou interfaces que possuem bastante texto. Por exemplo, um blog, páginas de sites, onde geralmente as informações ficam aqui do lado esquerdo, em forma de tópicos, onde ele vai buscando ali algumas palavras-chave. Então, todo design de dashboard ele deve obedecer esta regra aqui, a regra de visualização no formato Z. Tudo bem?
E com base neste, digamos, formato de visualização, nós iremos construir o nosso esboço, a estrutura que terá o nosso dashboard. E então, obedecendo a este padrão de visualização que todos nós, a maioria das culturas tem, nós criamos então o nosso projeto. E geralmente, os nossos dashboards, eles poderão ser desenvolvidos dentro desta organização que nós vamos lhe mostrar. Ou seja, neste ponto aqui, poderá ficar o logotipo, aqui poderá ficar também cartões, segmentações, poderá ficar ícones ou botões que nos levarão para outras páginas. E aqui nós poderemos desenvolver alguns gráficos que têm uma relação e aqui também. E dentro deste formato, eu posso criar uns subblocos, que seria assim, como este espaço está reservado para segmentações ou cartões, eu poderia criar aqui uns 2 ou 4 cartões. Aqui dentro eu poderia criar 2 gráficos que têm ali uma relação entre eles. Aqui eu poderia colocar um único gráfico, ou então poderia colocar 2 gráficos ou 3 gráficos, tá bom? Geralmente, a gente pode criar aqui em nossa estrutura entre 10 a 12 blocos, mas se você fizer menos blocos, não tem nenhum problema. Agora, o recomendável é que chegue no máximo 12 blocos. Então, o que seriam esses blocos? São os nossos elementos que nós iremos colocar aqui. Neste primeiro bloco, eu posso colocar um cartão com a informação de um total geral. Aqui nós temos o segundo bloco, poderemos colocar aqui um KPI e assim por diante. Aqui eu posso colocar 2 gráficos que têm ali uma correlação. Aqui também eu posso colocar 2 gráficos. Tudo bem? Vamos agora para o próximo exemplo. E este padrão, geralmente, é o padrão que é o mais recomendável ser desenvolvido, porque a estrutura dele facilita muito a leitura. Então, nós temos aqui o local para colocar o logotipo, novamente aqui as segmentações ou botões que nos levarão para outras páginas. E aqui neste lado nós temos, ou poderemos criar, uma barra de navegação, onde nós podemos colocar aqui alguns ícones que nos levarão para outras páginas, conforme a necessidade. Poderíamos colocar aqui também segmentações, filtros, que possam facilitar para o usuário navegar. E aqui do lado nós criamos 2 ou 3 gráficos. Eu posso colocar 3 gráficos aqui, de forma que eles fiquem bem alinhados, tá bom? Então, aqui eu posso colocar os gráficos próximos um ao outro, pois eles poderão ter ali uma correlação, tudo bem? Então, este formato aqui é realmente um dos formatos mais usuais, tá bom? Temos também este outro padrão de visualização. Nota que aqui não tem uma divisão, mas eu poderia criar aqui 2 gráficos, 2 blocos aqui bem grande, algo que tem aqui uma correlação entre eles. E aqui eu posso colocar uns botões de navegação, tá bom? Então, estes formatos, estes layouts, obedecem ao formato de visualização, que é o formato que nós chamamos padrão Z. Ou seja, aqui já está o esboço onde você pode criar um dashboard dentro deste padrão de visualização, onde pode facilitar a leitura do usuário. Ou seja, nós temos então o logotipo, ele começa daqui, o usuário a ler, depois segue nesta direção, em seguida desce aqui na diagonal até chegar neste outro ponto. E aqui, nesta diagonal, é a área onde o usuário vai fixar mais a sua atenção. Tudo bem? Então, na próxima aula, iremos exemplificar, dar mais outras ilustrações quanto a este formato que nós estamos falando. Tudo bem? Então, nos vemos lá no próximo vídeo, na próxima aula.